Bangladesh avançou dramaticamente. Nas últimas 2 décadas, reduziu a pobreza pela metade. Uma nação orgulhosa fez sua presença conhecida. Com certeza não é mais um caso perdido. O país também ultrapassou o Paquistão em muitos índices de desenvolvimento e crescimento da ONU. Na última perspectiva econômica do FMI, Bangladesh também ultrapassou a Índia no PIB per capita projetado. Com menos de 12% de pobreza. E não apenas isso. 50 anos atrás, Bangladesh estava em um estado tão patético que, deixando de lado as indústrias e recursos, eles foram devastados por guerras e massacres que levaram a 10 milhões de refugiados e 600 mil mortes. Nas próximas 5 décadas, Bangladesh se saiu tão bem que, em 2020-21, relatou uma renda per capita superior à da Índia. Bangladesh estava em 2.227 dólares e a Índia em 1.947 dólares. E por fim, com um PIB de mais de 400 dólares bilhões, Bangladesh é atualmente a 37ª maior economia do mundo. Como Bangladesh evoluiu de um país marcado pela pobreza para um dos de crescimento mais acelerado? Qual foi a estratégia deles? Quais lições a Índia deve aprender com o crescimento econômico de Bangladesh? Este vídeo, apresentado por Desert, terá mais detalhes no final. A história de Bangladesh começou há quase 70 anos com a independência da Índia e Paquistão em 1947. E como todos nós sabemos, Bangladesh era conhecido como Paquistão Oriental e era uma das 5 províncias do Paquistão, mas estava separado de suas outras 4 províncias por 1.800 quilômetros de território indiano. E durante as eleições parlamentares, um número esmagador de paquistaneses orientais votou em um partido político chamado Liga Awami. Este partido, especificamente, queria que o Paquistão Oriental se separasse do Paquistão Ocidental, ou o que conhecemos hoje como Paquistão. Quando a Liga Awami ganhou a eleição, o líder do partido, Sheikh Rahman, deveria ter sido convidado para formar um governo civil. Sabe, pessoal, os generais paquistaneses tinham outro plano para este sofrido país. Numerosos relatos de massacres no Paquistão Oriental. Março de 1971, início das matanças. Tropas são secretamente transportadas para Dhaka por navio e avião. General Pikakan Obujabi assume como governador militar. Na noite de 25 de março, o exército se move para esmagar Bengal. Famílias foram exterminadas. Dizem que todas as mulheres foram estupradas antes de morrerem. Para aqueles que sobreviveram àquelas 2 horas. Para aqueles que sempre se lembrarão dos gritos das mulheres. O gemido de seus homens desarmados. Os lamentos dos bebês. Se eles não eram guerrilheiros da Mark-Baini antes, quase certamente serão agora. O exército indiano está em Bangladesh. Você está cercado por todos os lados e se não se render, será morto impiedosamente. O exército paquistanês iniciou algo chamado Operação Farol. E enquanto as ruas do Paquistão Oriental estavam cheias de sangue, o exército paquistanês continuou com seus massacres, criando campos de estupro, campos de tortura e matando homens, mulheres e crianças inocentes. Isso foi feito para simbolizar a autoridade sobre o Paquistão Oriental. E esses horrores continuaram não por 1, não 2, mas 9 longos meses e resultaram em 10 milhões de refugiados que cruzaram a fronteira para a Índia. Mas durante esse tempo, o exército paquistanês cometeu um grande erro. A Força Aérea Paquistanesa atacou aeródromos na Índia em dezembro de 1971, e quando fizeram isso, deu à Índia a justificativa legal para entrar formalmente na guerra. Embora os motivos da Índia não fossem inteiramente humanitários, o exército indiano colocou o paquistanês em posição de rendição em apenas 2 semanas. Assim, em 26 de março de 1971, nasceu a nova nação Bangladesh. Agora, mesmo libertos, as expectativas para o Bangladesh eram extremamente baixas. Para adicionar a este tumulto de guerra, o ciclone tropical mais mortal já registrado devastou a nação, o que novamente matou 3 lakhs de pessoas e colocou o país em ainda mais problemas. Foi quando o país estava em sua pior fase possível, com uma taxa de pobreza de 80%, com a desnutrição em seu pico e o mundo inteiro havia perdido as esperanças no Bangladesh. Então, como eles cresceram de fato?
Após a dura década de 1970, a juventude de Bangladesh não tinha oportunidades em sua própria nação. Porém, se recorda, nos anos 70 algo insano ocorria no Oriente Médio. E foi deste campo que a primeira remessa de petróleo bruto para o mercado mundial foi exportada no sinal britânico em 1962. Sim, foi o boom do petróleo de 70, onde bilhões de barris foram encontrados no Oriente Médio. Milhões de bengaleses migraram para o Oriente Médio, enviam dinheiro para Bangladesh até hoje e, conforme estimativa do Ministério em 2018, cerca de 7,1% da população de Bangladesh ainda trabalha no exterior. Mas isso não seria uma fuga de cérebros? Como indivíduos que lucram no exterior podem beneficiar seu país de origem? Isso ocorre pois indivíduos empregados no exterior enviam dinheiro para suas famílias na forma de moeda estrangeira, também conhecida como remessa. Sabe, para um país em desenvolvimento, as remessas são um verdadeiro tesouro. A questão é como. Bijoy é um trabalhador migrante na Arábia Saudita, deixando sua esposa Radha e 2 filhos em Bangladesh. Bijoy, um trabalhador qualificado em uma refinaria de petróleo, ganha cerca de 1.500 rials mensais, o que equivale a aproximadamente 34.000 taka de Bangladesh. Depois de pagar suas despesas mensais na Arábia Saudita, consegue enviar cerca de 700 rials por mês, aproximadamente 16.000 taka de Bangladesh. Radha, em Bangladesh, usa o dinheiro recebido para comprar alimentos, remédios, pagar contas e as taxas escolares de seus filhos. Após pagar todas as despesas, ela poupa quase 3.000 taka e deposita no banco. Portanto, esses 700 rials não só beneficiaram a família, mas também apoiaram o mercado local, a farmácia, a escola, a companhia de eletricidade e a de água em Bangladesh devido ao consumo deles. Eventualmente, esse dinheiro continua circulando, traduzindo-se tanto em valor para a economia quanto em impostos para o governo. Assim, em um país muito pobre, centenas de milhares de bijoy enviam dinheiro às suas famílias. Já pensou no impacto positivo disso na economia? É quase como negociar com a nação por um produto valioso, que é o tempo e esforço dos trabalhadores. Sabe, pessoal, essa quantia é tão alta que em 2017 Bangladesh recebeu 13 bilhões de dólares americanos como remessa. Em 2020 contribuiu com 6,6% do PIB de Bangladesh, absolutamente incrível. E adivinha o quê? Enquanto isso, em casa, havia outra iniciativa extraordinária em andamento, que reduziu a pobreza em Bangladesh em incríveis 50%. Esse modelo era algo chamado modelo Grameen. Para entender isso, você primeiro precisa entender o incrível poder do crédito. Pessoal, Sema é essa estudante pobre no último ano da faculdade, com taxas de 30.000 rúpias. No próximo ano, após se formar, ela ganhará 30.000 rúpias por mês. Então, apenas investindo em educação, a Sema valerá 12 vezes mais do que o valor do empréstimo em apenas um ano. Se o banco negar o empréstimo de 30.000 rúpias à Sema, só porque ela nunca fez um empréstimo antes, ela não obterá um emprego e sua família permanecerá na pobreza. Portanto, para conseguir um empréstimo no sistema bancário tradicional, é necessário um histórico de crédito, que demanda empréstimos anteriores, que por sua vez também exigem histórico de crédito. Esta é a razão pela qual as pessoas mais pobres do país não conseguem obter empréstimos, apesar de terem uma necessidade urgente disso. E é isso que chamamos de lacuna de crédito. Neste caso, milhões de meninas e mulheres como Sema não conseguiram obter empréstimos, o que as impediu de aumentar a renda familiar porque estavam presas em um ciclo vicioso de lacuna de crédito. Este problema continua a assombrar a Índia até hoje. No episódio Bharat Pay, mencionamos que a falta de crédito para o setor MSME na Índia é de $1 trilhão. Mas, pessoal, foi aqui que em 1983 Muhammad Yunus iniciou o Banco Grameen. Esse homem começa o Banco Grameen, especializado em microfinanças, concedendo um empréstimo a 42 famílias no ramo de tecelagem de cestos em Bangladesh. E quando ele viu uma mulher trabalhando muito para ganhar dinheiro para a família, ele fez 3 observações críticas sobre microfinanças que mudaram o destino de Bangladesh para sempre. Sempre. Essas 3 observações foram: número 1, emprestar para mulheres é seguro. Mulheres de Bangladesh geralmente pagam seus empréstimos pontualmente, devido à sua forte cultura de integridade.
Segundo, as mulheres aplicam seus recursos em finalidades produtivas buscando aprimorar a vida familiar. Então, enquanto um homem gastaria as economias com bebida e jogos de azar, uma mulher de Bangladesh é mais propensa a economizar esse dinheiro para o melhoramento de sua família. Portanto, emprestar a uma mulher terá um impacto muito maior na sociedade em geral. E por último, quando uma soma de dinheiro é emprestada a um grupo versus uma única pessoa, o grupo assume a responsabilidade coletiva pelo pagamento. Assim, diminui a taxa de inadimplência. Por isso, o empréstimo poderia ser concedido sem contrato escrito. Agora, como cultivar a confiança sem um contrato escrito? Bem, é assim que realmente funciona. Digamos que existe um chawl ou microcolônia chamado Chawl 24 com 5 mulheres de 5 famílias distintas. Essas mulheres devem contribuir, por exemplo, com 100 rúpias mensais para ficar no grupo. Agora, esse valor serve como garantia para um empréstimo de 10 mil rúpias, mas a pegadinha aqui é que esse dinheiro não é emprestado a uma única mulher, mas a um grupo de mulheres no Chawl 24. Esse grupo de mulheres no Chawl 24 usará esse dinheiro para gerir seus pequenos negócios. Esse dinheiro pode ser usado no negócio de mercearia, de bananas ou até para pagar a educação. Logo, a arrecadação deste dinheiro não virá de cada mulher, mas do Chawl 24 como um todo. Então, todas as mulheres do Chawl 24 têm a responsabilidade coletiva de pagar sua EMI individual para que seu Chawl possa pagar sua EMI. Dessa forma, há uma incrível quantidade de pressão dos pares para que cada mulher pague a tempo, porque se ela não o fizer, a reputação de todo o Chawl estará em jogo. Então, se houver alguém que frequentemente não paga, essa mulher é automaticamente expulsa do grupo para manter a credibilidade do Chawl. Assim, o sistema exclui automaticamente pessoas sem crédito. Conforme seus depósitos crescem e os pagamentos são feitos em dia, a elegibilidade para empréstimos também aumenta. Eles eventualmente podem contrair empréstimos maiores devido ao seu histórico de crédito. É assim que, através de pequenos empréstimos, a mulher mais pobre de Bangladesh se empoderou e lentamente e de forma constante, o superpoder do crédito foi liberado, pelo qual milhões de pessoas em Bangladesh saíram da pobreza. Até 1994, em 11 anos, o Grameen mobilizou mais de 20 lakh de membros, distribuiu acima de 1 bilhão em empréstimos e mobilizou 306 milhões dos pobres. E cerca de 94% dos membros do Banco Grameen são mulheres. E o fato mais surpreendente de todos é que a taxa de recuperação de empréstimos deles tem sido consistentemente acima de 90%, e hoje não apenas Bangladesh, mas mais de 43 países adotaram esse modelo, e o Sr. Yunus até ganhou um Prêmio Nobel da Paz em 2006 por seu trabalho exemplar. É assim que o conceito de microfinanças tem sido responsável por aliviar a pobreza em Bangladesh em quase 50%, e isso me leva ao terceiro e talvez o mais importante motor do crescimento de Bangladesh nos tempos recentes, que é a sua indústria de vestuário. Bangladesh é o segundo maior produtor mundial de roupas, após a China. O setor têxtil é um dos principais setores econômicos para nós em Bangladesh, porque traz quase 80% de nossa moeda estrangeira. Tem sido um dos principais motores de crescimento na nação de 164 milhões de pessoas. A indústria ganha mais de 35 bilhões de dólares por ano com exportações e emprega 4 milhões de pessoas, a grande maioria das quais são mulheres. Isso demanda um vídeo à parte. Se quiser saber mais sobre a revolução têxtil em Bangladesh, comente abaixo e tentarei incluir na programação do próximo mês. Em resumo, quando os custos de mão de obra na China aumentaram, Bangladesh se tornou a alternativa. O governo propôs estratégias inovadoras para viabilizar o negócio em Bangladesh, desde leis trabalhistas até tributação. E por causa disso, hoje, Bangladesh é o segundo maior exportador de roupas prontas do mundo, com uma exportação de 28 bilhões de dólares mesmo em 2020. Essas são 3 das mais importantes entre muitas razões pelas quais Bangladesh passou de ser um país infectado pela pobreza para se tornar um dos países de crescimento mais rápido do mundo. Isso me conduz ao ponto crucial do episódio, e essas são as lições da elevação econômica de Bangladesh que precisamos aprender. Antes de seguir, agradeço a Deserve por apoiar nosso conteúdo. Investir seu dinheiro suado não é uma escolha, mas uma necessidade para garantir sua família e seu futuro. No entanto, apesar de conhecerem a importância de investir e o impacto positivo de investir sabiamente, as pessoas tratam o investimento como uma opção secundária e não como a prioridade que realmente é.
Deserve conduziu uma pesquisa com mais de 150 pessoas revelando que o indivíduo médio gasta entre 3 a 4 horas semanais pesquisando para sua carteira. E mesmo assim, eles não veem resultados efetivos e desempenho a longo prazo. Com o emprego integral, administrando uma casa e demais aspectos da vida, pode faltar tempo para investimentos sensatos. É complicado obter o conhecimento ou a especialização exigidos pelos investimentos. E este grande problema é o que a Deserve está tentando resolver. A equipe de especialistas da Deserve passa mais de 400 horas coletivamente construindo, rastreando e otimizando a carteira de investimentos. Além disso, você tem acesso a benefícios como negócios pré-IPO e oportunidades de investimento globais, rigorosamente avaliadas pelos especialistas da Deserve antes de serem oferecidas aos membros. Portanto, cuide bem do seu dinheiro e use especialistas da Deserve para investir para você. Nas lições, aprendemos que independente de quão ruim seja nossa situação ou quão trágica nossa história, mesmo se as pessoas mais pobres em nosso país, empoderadas, podem trazer benefícios incríveis. O modelo Grameen reduziu a pobreza em Bangladesh em 50%. Em segundo lugar, enquanto a maioria dos líderes vê o empoderamento das mulheres apenas como mais uma questão social. O que não percebemos é que isso também tem um impacto econômico extraordinário na sociedade. E quando as mulheres não são empoderadas, você está literalmente degradando a riqueza da sua própria nação e a sua própria família. Apesar do alarde sobre feminismo na Índia, é surpreendente que só 7% das mulheres urbanas têm empregos remunerados, tornando milhões delas apenas consumidoras, apesar da capacidade de ganhar. E não contribuem para a riqueza de suas famílias e a riqueza do país. Imagine a situação da Índia rural agora. Logo, é crucial dar importância à economia do feminismo. Finalmente, estou incluindo muitos materiais de estudo sobre o Banco Grameen na descrição. Confira e aprenda sobre o poder do microfinanciamento. E essa iniciativa chamada Banco Bandhan, estou anexando uma palestra TED sobre o poder do microfinanciamento para mulheres na estratosfera econômica mais baixa. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Se aprendeu algo útil, clique em curtir para satisfazer o YouTube e para mais estudos de casos empresariais e políticos astutos. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por assistir, te vejo na próxima. Tchau, tchau!